agora eu estou aqui com a Ana Lopes. A Ana Lopes recentemente fez um 6 em 6, que é um lançamento de 6 dígitos, de mais de 6 dígitos de faturamento em 6 dias. E quando eu vi o testemunho dela, parecia que ela estava gritando no testemunho, porque apesar de ser um testemunho escrito na comunidade do Fórmula de Lançamento, estava em letras maiúsculas, e ela estava parecendo que estava em profundo êxtase. E eu falei, nossa, eu convidei a Ana Lopes para esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora, para saber como é que foi essa jornada, como é que ela começou, como é que ela chegou aos 6 dígitos em 6 dias. Nossa, é difícil até falar isso. 6 dígitos em 6 dias, usando a fórmula de lançamento. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Érico, e você? Tudo ótimo. De onde você está falando agora? Eu estou falando de Ilhéus. De Ilhéus. Você está fazendo sol aí? Tá fazendo sol. Tô aqui meio de frente pra praia. Ai, que legal. Imagino que deve ser o sonho de todo mundo, imagino. Com certeza. Mas, Ana, você fez no seu lançamento interno 6 dígitos em 6 dias. E a gente vai falar mais sobre esses números, né? De como você usou a forma de lançamento para fazer isso. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você aterrissou nesse mundo de usar a internet para alavancar um negócio? Pois é, foi uma aterrissagem mesmo, porque na verdade eu sou professora universitária e tinha uma carreira bem estabilizada nisso, só que eu estava terminando o meu doutorado e eu entrei numa crise que na época eu não entendi direito, mas que foi piorando até que eu caí numa depressão até bastante grave, e aí fiquei de licença médica. Então você entrou de licença médica por causa da sua depressão? Por causa da depressão. Eu não conseguia mais trabalhar. Entendi. Aí, quando eu comecei a me recuperar e comecei a fazer algumas coisas em casa e tal, uma das coisas que eu comecei a fazer foi um videoblog. Era um blog sobre um assunto que eu sempre gostei muito, que era sobre técnicas de aprendizagem. Eu ia falando para as pessoas como que você aprende melhor, como que funciona o cérebro e tal. E teve uma recepção muito boa, era um hobby, era uma brincadeira, e de repente tinha um monte de gente comentando, perguntando coisas e tal. Certo. Aí eu comecei a me empolgar. Mas aí, você começou a se empolgar, e de onde vem a empolgação ou dinheiro? Vamos dizer assim? Pois eu comecei a me empolgar e comecei a descobrir as possibilidades de monetizar aquilo. Que na época eu achava que ia ser só um hobby que se autossustentasse, né? Que eu comecei botando AdSense, né? Pra quem não sabe, você pode falar? Claro, pra quem não sabe, explica pro pessoal o que é um AdSense, só pra quem ainda não conhece. O AdSense é uma propaganda que você coloca no seu blog, ou no seu vídeo, no caso eu botava nos dois, no blog e no vídeo, e essa propaganda é do Google, né? São aqueles links patrocinados do Google. E ele te paga. E ele te paga por clique. Então eu tenho até hoje uma renda residual disso. Mas na verdade não tem como você, a não ser que você tenha um público muito grande, não dá para você fazer uma renda real, né? Uma renda que sustente realmente uma pessoa disso aí. Pelo menos da forma como eu trabalho não funcionou. Certo. E aí eu fui descobrindo, eu comecei a fazer um monte de curso, eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante, comecei a ler muita coisa e comecei a fazer cursos online, e cheguei a fazer offline o Empretec, que é um curso do Sebrae para fomentar empreendedorismo. Como é que dessa jornada de curso você acabou chegando a mim? Pois eu tinha mais ou menos um ano que eu estava blogando e assim, eu tinha, como eu disse, um rendimento residual. O que rendia eu geralmente reinvestia em curso, então eu não tinha assim um lucro. E aí apareceu, eu já estava há alguns meses que eu tinha descoberto os grandes gurus americanos. Então eu estava assistindo aos lançamentos do próprio Jeff Walker, eu estava assistindo do Brandon Burchard, do Evan Pagan, e eu tive assim várias vezes na iminência de comprar, só que eu sempre esbarrava no seguinte pensamento: esse negócio talvez não funcione no Brasil. Eu vou gastar um dinheirão, e aí era um dinheirão mesmo, porque geralmente eles vendem um pacote com evento ao vivo, aí você tem que viajar para fora e tal. E vou chegar no Brasil, isso não vai funcionar, imagina. Porque o marketing americano tem essa característica mais exaltada, né?
E eu achava que não ia funcionar e ficava sempre na dúvida e tal, mas assim, ao mesmo tempo com muita vontade de tentar. Aí um belo dia um amigo me mostrou um vídeo teu no meio de um lançamento. Aí eu falei assim, nossa, ele tá usando, e é no Brasil. E tá funcionando comigo. E tá funcionando. Quer dizer, você acabou quebrando a minha objeção, a objeção que me impediu de comprar no exterior, me fez comprar com você. Eu entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que eu tô te interrompendo, mas uma dúvida que eu tenho, e é legal a gente estar aqui, porque eu posso te perguntar, não te deu um frio na barriga na hora de comprar, não? Porque, cara, não é um investimento barato, né? E hoje eu sei, você já fez um 6 em 7, são 6 dígitos de faturamento, olhando para trás é ótimo, né? Mas na hora ali, de conectar os pontos e prever, não deu um frio na barriga mesmo? Deu um frio na barriga, durante o lançamento eu estava imaginando que o preço não ia ser baixo, mas mesmo assim eu me surpreendi e fiquei um pouco apavorada, e ainda tinha a questão de que eu tinha que convencer o meu marido de que aquilo não era uma completa loucura, né? Claro. Mas afinal de contas ele também acho que estava entendendo que aquilo ali poderia ser uma saída para o problema que eu estava vivendo, a crise que eu estava vivendo com a universidade, né? E acabou concordando, e eu fiz, né? Eu comprei e tal. E fui para São Paulo, gastei um dinheirão de viagem e hotel. E mais interessante, você foi lá, você deu esse salto de fé. É quase que um salto de fé no começo. É claro que a gente oferece garantia, mas enfim, é um salto de fé, um salto de fé em você também, né? Claro. E aí você foi lá e fez o curso. E qual foi o primeiro lançamento que você implementou? Porque eu ensino 9 tipos de lançamento. Qual foi o seu primeiro que você implementou? Foi o lançamento semente. Eu fiz um lançamento semente exatamente um mês depois que eu cheguei. E como é que foi? Foi assim, eu fiz um webinário no modelo de oferta irresistível, vendi só para minha lista, e eu não tinha o produto, né? Que é a característica do lançamento semente é essa. Por isso que eu identifiquei que aquele era o lançamento para mim. Ah, que legal. E aí eu tinha um módulo gravado e tinha a estrutura do curso já pensada, até porque eu tinha que dizer qual era o conteúdo do curso para as pessoas. Mas aí fui gravando depois que eu vendi. Eu fui entregando o produto depois. E gente, só para fazer uma pequena pausa aqui, o lançamento semente é um lançamento que é usado para quem não está começando do zero, tá? Ou não tem lista, ou não tem produto. Ele é um lançamento exatamente para financiar a criação do produto. A maioria das pessoas cria um produto e depois sentam, pegam o texto e rezam para que aquele produto, que o lançamento funcione, né? E quantas vezes pode até funcionar, o lançamento semente é um lançamento que ele muitas vezes financia a própria criação do produto antes do produto existir, ou ele cria audiência antes, ou se o produto já existe, ele testa a audiência, né? Então ele é como se fosse, quando eu costumo falar isso, eu adoro repetir, qualquer marceneiro, independente de quão experiente ele seja, eu sou uma pessoa experiente, eu fiz 78 lançamentos, eu faço lançamento de semente, porque antes dele pregar o prego na madeira, ele dá uma pequena batidinha e tira o dedo. Por quê? Porque ele quer ter certeza que o prego está na direção certa antes de dar a marretada, tá? Então esse é o lançamento de semente. Mas e aí, como é que foi? Qual foi o resultado desse lançamento de semente, Ana? Foi um resultado muito bom, em termos de faturamento, foi mais impactante do que foi esse agora, de 2 semanas atrás, apesar de ter dado menos dinheiro, porque foi a primeira vez que deu dinheiro. E foi assim, pra mim foi um impacto aquele dinheirão de repente entrar assim, numa noite. E quanto que você faturou naquele lançamento? Na primeira noite, que foi a noite do webinário, eu fiz uns 14 mil. No final eu cheguei a quase 30. Geralmente eu dobro, né? É o primeiro dia vezes 2. Isso. E para muita gente que está assistindo, 30 mil é muito dinheiro, tá? E para muita gente, 30 mil é muito pouco dinheiro, né? Mas o mais importante do lançamento de semente não é isso, é porque ele te fez não só financiar o primeiro produto, provou que o produto existia, mas de certa forma ele fez a criação do produto, né, Ana? Com certeza, e eu digo que assim, a experiência foi muito boa, porque a interação com os alunos acabou
redirecionando algumas coisas. Eu acho que o produto saiu muito melhor se eu tivesse feito ele todo e vendido. Claro, porque é interativo, imagino. Com certeza. E aí você vai vendo as dúvidas, vai vendo os interesses das pessoas, e aí você vai realmente refinando o produto já no momento em que está fazendo. E foi um produto sobre o que seu produto ensinava? A ideia do produto é ensinar técnicas de aprendizagem mais rápida, que a pessoa pudesse aprender mais rapidamente e de uma forma mais e mais profundamente, assim, com mais memorização e tal. Show de bola. E aí você fez o lançamento de semente, boom, deu um salto de um resultado que ajuda o ânimo e ajuda você a dar o próximo passo. E qual foi o outro lançamento que você deu, que você fez? Aí eu fiz o lançamento clássico, né? Aquele lançamento interno, né? Não foi totalmente interno, porque eu tive alguns parceiros, alguns afiliados, né? Que eram pessoas próximas e tal, que sabiam o que estava acontecendo, sabiam em que ponto eu estava e tal. Mas amigos mesmo. Mas era um lançamento clássico, com 3 vídeos de conteúdo, um vídeo de venda e tal. Então eu montei tudo isso. Depois que eu acabei de entregar o curso, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi montar a estrutura, né? Planejar o lançamento. Entendi. E aí, qual foi o resultado final desse lançamento? O resultado foi de 6 dígitos em 6. Mas foi exatamente quanto? Junto com os afiliados, nós fizemos juntos uns 130 mil. 130 mil, nossa! Isso. E agora eu queria, assim, muita gente me pergunta, Érico, de onde vem essas métricas, né? Eu falei, por exemplo, no lançamento de semente, geralmente é o primeiro dia vezes 2. E uma pergunta que eu recebo muito é como é que eu sei essas métricas? Eu já fiz 78 lançamentos, né? Meu lançamento número 79, né? Uhum. E depois que você faz muitos, você acaba vendo padrões que acontecem, como qualquer outra ciência ou qualquer outra fórmula que existe, né? Então, claro. Daí que eu tiro esse tipo de padrão e de métrica, ou talvez métrica pessoal. E também eu tenho um grupo de mastermind, onde eu conheço muita gente no mundo afora que lança esses mesmos, usa esse tipo de metodologia para lançar também. Então a gente acaba trocando uma ideia e acaba vendo. Mas uma coisa que é interessante, antes de me conhecer, tá? Qual foi, e eu sei que você em um ano deve ter se desenvolvido de várias formas, eu imagino, mas antes de me conhecer, qual o faturamento típico anual daquele seu blog, daquele seu projeto? Eu devo ter tido ao longo do ano uns 10 mil. 10 mil. E a gente vê no seu lançamento interno, ele gerou o quê? Em receita faturada, que enfim, receita faturada não necessariamente é lucro, cara, mas claro. Enfim, em receita faturada é venda. E ele gerou 130 mil, que é mais ou menos um pouco mais de que 120 mil, que seria um ano, né? Em 6 dias, no seu caso. Isso. Então, assim, não é incomum, Ana, é engraçado isso, por mais estranho que isso possa parecer, não é incomum. Isso aconteceu comigo várias vezes antes de eu usar isso. Não é incomum uma pessoa faturar um ano em 7 dias com esses lançamentos. Porque só que o fato dele fazer isso, ele entra numa viagem emocional muito grande. É um processo intenso. Muito intenso. E ao mesmo tempo, eu diria que é simples, mas não é fácil. Tá? E eu queria dizer, como é que você sentiu durante o processo? Foi fácil você fazer tudo isso? Então, foi trabalhoso, mas não foi difícil porque eu fui seguindo o passo a passo dos mapas mentais do treinamento, né, do curso, e deu muito trabalho, porque tinha muita coisa para responder, muita coisa para pensar, mas não é difícil porque tá tudo bem mastigadinho ali, e aí no final eu tinha o plano de lançamento todo pronto. Nossa, que legal, que legal. E aí você foi, executou, agora você está no seu 6 em 7, imagino que você deve estar feliz, sua família deve estar feliz. E você, Ana, eu queria te reconhecer, tá? Primeiro, pelo fato de você estar aqui nessa entrevista, que para mim é representando o empreendedorismo feminino. Você Sou mãe. Você é mãe, né? Você tem família? E você conseguiu... Eu tenho... Quantos filhos você tem? Um casal de gêmeos. Ai, que legal. E o legal disso para mim é que eu fiz questão de fazer essa entrevista para mostrar, primeiro porque uma das minhas missões é realmente fomentar ou incentivar o empreendedorismo feminino. Eu acredito que as mulheres estão aí para fazer esse mundo muito melhor. Eu acredito que o empreendedorismo para elas é uma
ferramenta que vai ajudar ainda mais elas fazerem. E o fato de você ter feito isso, mesmo tendo família, gêmeos, mesmo, enfim, tendo, enfim, a sua vida ocupada do jeito que é, e você foi lá e conseguiu esse incrível marco, tá? E tem muita gente que, eu estou entrevistando algumas pessoas que fizeram mais de 6 dígitos, mas para muita gente não é necessário 100 mil reais para modificar a vida. E para muita gente que está assistindo esse vídeo, 100 mil reais não é nada, tá? Mas o que eu acho que você representa é aquela empreendedora, lutadora que fez acontecer. E eu fico muito feliz de ter você aqui, mesmo, enfim, vindo numa condição de depressão clínica que você estava sentindo, né? Então, para mim, é uma vitória ter você aqui, no sentido de não só uma vitória para você ou para mim, mas no sentido de poder mostrar esse vídeo para outras pessoas. E eu espero que esse vídeo inspire outras pessoas a saber, a visualizar o que é possível. Isso é bem legal. Aliás, desse trabalho todo que a gente faz, né? Com infoprodutos e tal, o meu é aprendizagem e tal. E o mais legal é isso, é quando você vê que realmente fez diferença na vida de uma pessoa. E assim, essa entrevista eu dou com o maior prazer, porque eu vejo que tem esse potencial, né? De mostrar para as pessoas que é de verdade, que não é uma loucura qualquer. Show de bola. Então, Ana, eu te vejo no evento ao vivo do Forma de Lançamento. Estou ansioso para te encontrar de novo. Um grande, grande abraço. Um abraço, Érico.